aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos aprender a mexer no Excel. É o seguinte, hoje nós estamos na primeira aula da disciplina Estatística aplicada a negócios e um dos pontos da ementa dessa disciplina é aprender a usar software relacionado à estatística. Existem infinitos softwares para poder fazer isso. Para tudo que a gente quiser hoje em dia, a gente tem um software relacionado. Porém, o Excel é um software que a gente considera acessível, pois a gente consegue tê-lo na versão do Windows, que é a versão mais conhecida, mas a gente também tem pacotes de Office que são gratuitos, né? Que eles chamam de pacotes livres, e também tem a versão online do Google, do próprio Windows, que vocês conseguem fazer muita coisa. Eu escolhi mostrar para vocês o Excel tradicional. Vou explicar o porquê. Acaba que a maioria dos computadores, o pessoal vai ter o pacote instalado com o Excel tradicional. Para quem for pegar uma versão do LibreOffice ou de alguma outra linha aberta, a maneira de se programar é muito parecida. Agora, a planilha online do Google, por exemplo, ela tem algumas diferenças. Então, aprendendo a mexer com o Excel, você vai conseguir mexer com a planilha online do Google. Porém, na hora de mexer com funções, com fórmula, com as coisas que são um pouco mais aprofundadas, pode ser que dê diferença, tá? Então, esse aqui é o mais tradicional, é o que a maior parte das pessoas vai ter acesso quando está num computador que não tem acesso à internet e tudo mais. Então, nós vamos de Excel mesmo, tudo bem? Bom, primeiro vamos entender o que é esse programa. O Excel, ele já trabalha de forma a ter aqui, olha, várias células. Cada negocinho disso aqui, ó, cada pedacinho que você está vendo é uma célula. Ele meio que já é formado por uma tabela gigantesca, né, com quantas linhas e colunas você quiser, quantas forem necessárias para o seu trabalho. E também, se você vem aqui embaixo e clica no mais, você consegue adicionar planilhas paralelas para trabalhar com as suas necessidades. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma certa empresa que trabalha com 3 produtos, né? Você pode deixar uma planilha para cada produto. Ou, se você está trabalhando com meses, você pode deixar uma planilha para cada mês, para cada bimestre, trimestre, conforme for. Né? Dentro da necessidade, da sua realidade, você vai perceber o que você faz com cada planilha. Uma vez a gente precisou lá na escola de fazer um diário de classe dentro do Excel. Cada professor tinha a sua planilha. Né? Então a planilha ela serve para separar mesmo. Cada planilha ela é individual, sabe? Ela não, você consegue juntá-las no futuro se quiser, mas na hora de trabalhar com planilhas, cada planilha é separadinha, né? Individualzinha. Bom, eu vou excluir essas duas que eu criei aqui por enquanto. Se em algum momento eu precisar delas, eu crio novamente. Eu pedi no grupo da turma para me responderem um questionário. Por que eu fiz isso? O questionário do Google, ele já me dá uma planilha com todas as respostas possíveis. Se você vai também olhar, ele já me dá gráfico, já me dá um punhado de coisa. Mas se eu fizesse isso, eu não ia estar ensinando como fazer. Hoje nós vamos aprender a tabular dados, a fazer tabelas com esses dados. E também vamos aprender a gerar gráficos, analisar gráficos, escolher qual que é o gráfico mais adequado para cada situação, tá? E vamos aprender a tirar isso tudo de dentro desse software. Uma coisa interessante também, prestar atenção aqui. Aqui em cima, a gente tem muita coisa parecida com o Word.
A gente pode olhar fonte, tamanho de fonte, cor. Aqui tem uma coisa legal que a gente consegue colorir a célula, tá vendo? Olha, eu consigo escolher cor e colorir célula. Isso em alguns momentos pode ser necessário. Aqui é estruturação do texto, eu consigo mesclar células, depois eu mostro para vocês como. Isso aqui é uma parte interessantíssima sobre formatação, é muito legal. E essa parte aqui de cima me dá filtros e me dá algumas fórmulas pré-estabelecidas. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que está aqui. Aqui a gente consegue trabalhar aqui em cima, olha. A gente consegue inserir algumas coisas, a gente consegue inserir imagens, a gente consegue inserir alguns aplicativos próprios do Office, a parte de gráficos, que é o que nós vamos destrinchar hoje, tá? Aqui em cima também a gente pode mexer com o layout da página, se a gente quer que ela fique retrato ou paisagem, margem, tudo direitinho. A parte de fórmula nós vamos também trabalhar com ela na próxima aula. Algumas questões a respeito de dados, teste de hipóteses, tá vendo? Isso aqui nós vamos trabalhar mais no final da disciplina. Revisão aqui, gente, é revisão de texto mesmo. Isso aqui, ó, é uma parte muito útil de proteger planilha quando a gente vai compartilhar com outras pessoas e quer algumas partes que ninguém mexa, sabe? Isso aqui é muito útil para isso. E essa parte de exibição, aqui, olha, a gente está vendo a exibição normal, tá vendo? Quando eu ponho para visualizar quebra de página, ele vai mostrar esses pontilhados que surgiram, tá vendo? Quer dizer que aqui, da coluna A até a coluna J, é o que sairia numa página, caso eu fosse imprimir. Da coluna K até na coluna T, seria outra página, entenderam? Isso aqui ajuda para quem quer já fazer alguma coisa pensando em impressão. Então tá, o que acontece? Ontem eu pedi para vocês preencherem um questionário para mim. O questionário me rende uma planilha, certo? E essa planilha, ela me dá o que a gente chama de rol. Rol é isso aqui, olha. Todos os dados possíveis, né, foram respondidos por vocês. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, o rol, ele não vem com organização nenhuma, tá vendo? Ele vem todo bagunçado. E, nesse caso aqui, eu tenho pessoas que responderam Arinos e Arinos MG, tá vendo? Chapada Gaúcha MG e apenas Chapada Gaúcha. Isso tudo a gente tem agora que juntar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é uma tabela, né? O que a tabela aqui vai me... O que eu estou trabalhando aqui nessa tabela? Nessa tabela eu estou rendendo aqui cidades, né? E alunos em cada cidade. Quais são as cidades que eu estou vendo no meu rol? Eu estou vendo Arinos, que mais? Chapada Gaúcha, Urucuia, Uruana de Minas, Unai. Somente, né? Então tá. Eu vou começar ensinando vocês uma ferramenta, mas para isso eu preciso que todos estejam escritos da mesma forma. Então, por exemplo, aqui está Chapada Gaúcha, traço MG. Eu vou alterar para tirar esse traço MG aqui fora. Urucuia também, tá Urucuia MG. Eu vou tirar o MG fora. Arinos MG, tá vendo? Vou deixar todo mundo com a mesma... Aqui, ó. Esse Arinos, ele tá em maiúscula. Eu vou mudar ele para minúscula. E aí,
eu vou começar já, então, ensinando vocês uma... Ah, o que eu fiz aqui? Só por questão de estética, eu estiquei aqui, ó, a minha coluna, tá vendo? Vou começar ensinando para vocês uma coisa legal, que é colocar as palavras em ordem alfabética, porque acabou que as cidades aí da letra U eu deixei meio bagunçadinho. Ó, aqui tá assim, Arinos, Chapada Gaúcha, Urucuí, Uruana e Unaí, tá vendo? Se eu venho aqui no AZ e venho classificar de A a Z, ele vai me perguntar se eu desejo expandir a seleção, quer dizer, pegar tudo, ou só a seleção atual. Nesse caso, é só a seleção atual mesmo. E pronto. Aqui, olha, ele já mexeu, colocou o Naí para cima, desceu o Urucuia, tá vendo? Ah, isso é bobeira. Depende da quantidade de células que vocês têm para colocar em ordem alfabética, né? Então, quando eu quiser colocar em ordem alfabética, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou vir aqui nesse filtro, e aqui já aparece A a Z. Interessante que esse A a Z, ele é do menor para o maior. Então, se fossem números, ele também arrumaria do menor para o maior. Agora, quantos alunos eu tenho em cada cidade? Eu também vou arrumar assim, só para ficar bonitinho. Eu posso vir aqui e contar manualmente? Posso. Mas isso está fácil porque eu tenho 19 alunos. E se fosse uma disciplina que eu tenho 120 alunos? Eu ia contar um por um? Não imagina, ia ser impossível. Então, impossível não, né? Mas pouco prático. Existe uma ferramenta excelente para a gente contar palavras, que chama-se Conte-se. Uma coisa importante, toda vez que eu quero usar uma fórmula do Excel, eu sempre tenho que começar com igual. Sempre, tudo é fórmula que eu for fazer, vocês vão ver que eu vou começar com igual. Sempre que eu colocar igual, ele vai entender que é uma fórmula que ele precisa resolver um problema. Então, eu venho assim, ó, conte, ele já começa a aparecer um punhado de coisa, tá vendo? Agora, conte.se, essa segunda fórmula aqui. Eu vou dar um tab que vai pegar ela, tá vendo? Aí vem conte.se. Aí, vocês conseguem ver aqui no parêntese que aparece a palavra intervalo e critérios. Intervalo, eu vou aqui, ó, selecionar aonde tem as palavras que eu quero que ele conte. E aí, ponto vírgula, o critério eu vou colocar entre aspas. Então, aqui nessa primeira linha, eu quero contar quantas vezes a palavra arinos aparece. Então, aspas, arinos, fecha aspas. Arinos ele consideraria, mas arinos MG, como tinham muitos, não consideraria, tá vendo? Chapada Gaúcha é a próxima. O que eu vou fazer? O mesmo processo. Então, vamos repetir aqui. Igual, espaço, conte.se, tab, ele vai aceitar essa coisa, essa fórmula. O intervalo, então, de novo, a gente vem aqui e seleciona todo esse intervalo, tá vendo? E o critério, agora é Chapada Gaúcha. Tem que estar entre aspas, tá, pessoal? Três, Chapada Gaúcha. Unaí, conte.se. Então, meu intervalo. Quais são os meus critérios agora? Unaí. Uruana de Minas. Ah, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, aqui em Uruana de Minas, que é em cima, ó, em vez de Unaí, eu posso trocar para Uruana de Minas. E Urucuia, a mesma coisa, ó. Eu posso vir aqui copiar, colar e trocar Uruana de Minas por Urucuia. Certo? Então, como é que eu posso conferir também se está tudo certo?
Eu sei que eu tenho 19 respostas, certo? Eu posso vir aqui e criar a coluna do total. Para eu fazer o total, eu tenho que somar isso aqui. Então, como é que eu somo isso aqui? Eu escrevo soma, mal começo, já aparece aqui a função, tá vendo? Soma. Seleciono e olha só, total 19. Eu sei que eu tenho 19 respostas, então eu consegui todas as minhas 19 respostas dentro de uma tabela. Coisas bonitinhas que a gente pode fazer com a nossa tabela. A gente pode vir aqui, ó, e mandar, por exemplo, colocar borda na tabela. Quando eu venho em todas as bordas, ele vai colocar todas as internas e as externas. Se eu quero uma borda espessa, ele faz assim, olha que bonitinho. Agora, eu vou fazer assim também, vou colocar a borda espessa no total e no título. Olha que bonitinho. Outras coisas que a gente pode fazer também. Eu não quero que o texto fique todo aqui no finalzinho. Eu posso mandar centralizar. Olha que bonitinho. Mandar centralizar esse botãozinho aqui, igual tem no Word. Então tá. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar uma cor no título da tabela, por exemplo. A gente pode colocar um cinza mais clarinho aqui, ó. Né? Então, o que a gente percebe? Qual que é o perfil dessa turma? Eu tenho 10 alunos morando em Arinos, 3 em Chapada Gaúcha, 1 em Unai, 1 em Uruana, 4 em Urucuia. Certo? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer um gráfico. Agora eu tenho que tomar cuidado. Eu quero fazer um gráfico. Eu posso pegar a minha tabela inteira e mandar fazer um gráfico com isso. O computador, ele não entende. Vamos lá, gráficos recomendados. Vamos ver o que ele vai falar. Ele está me recomendando 3 tipos de gráfico. O de colunas, o de barra, tá vendo? E o de pizza. Agora, observem que tem um erro na minha seleção de dados. Eu vou pôr esse aqui para ficar fácil de ver que tem um erro na minha seleção de dados. Qual é o erro da minha seleção de dados? A gente tem aqui Arinos, Chapada Gaúcha, Unai, Uruana de Minas, Urucuia e Total. Existe a cidade Total? Não. Então, essa barra aqui, ó, ela foi selecionada por engano. Você tem 2 maneiras de fazer isso. Você pode voltar atrás, ou você pode vir aqui, ó, e reajustar a sua tabela, tá vendo? Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz aqui, olha, para baixo aqui, seleciona tudo e entra com total, que estava errado. Eu posso vir aqui e mexer de novo. Agora tá certo. Então, vamos agora falar sobre o estilo do gráfico. Aqui eu tenho um gráfico de barras, né? Eles chamam de coluna porque está em pé, chamariam de barra se estivesse deitado. Agora também eu poderia modificar o tipo de gráfico. Vocês viram onde eu cliquei? Olha, eu cliquei aqui, alterar o tipo de gráfico. Eu poderia vir para o gráfico de pizza. E ele serve para me mostrar, peraí que ele só está ruim num detalhe. Melhorou? Ele sumiu aqui em cima, olha, a gente mexe com as configurações do gráfico. Ele tá me dando aqui em porcentagens, tá vendo? Aqui também. Na verdade, o gráfico de pizza, ele geralmente vai me dar em porcentagens. Por quê? O gráfico de pizza, ele tem uma intenção. A intenção dele é sempre me mostrar como é cada fatia da pizza em relação à fatia total. Isso vocês viram como frequência relativa. Quer dizer, você está olhando em relação à sua amostra, como é aquele pedaço.
Por exemplo, quando eu falo que eu tenho 10 alunos que residem em Arinos, pode parecer pouco. Porém, dentro do meu contexto, 10 alunos é mais da metade. Porque eu tenho 19 alunos no total que responderam esse questionário. Então, quando eu vou analisar alguma coisa relacionada à cidade, por exemplo, é de se pensar que eu faço algum encontro presencial em Arinos. Por quê? Porque mais da metade da minha turma já está aqui, né? Além, é claro, do Instituto Federal ser aqui, mas vocês estão entendendo? Quando a gente tem que analisar um dado em relação ao todo, o gráfico de pizza ele vai me ajudar a tomar essa decisão mais facilmente, tá? Por quê? Porque ele vai me ajudar a ver qual é a opção que predomina e quais são as opções que fazem pouca diferença em relação ao total. Por exemplo, aqui a gente tem Unai e Uruana de Minas como as cidades com menor número de alunos. Então, não justificaria eu tomar uma decisão de levar alguma atividade presencial para uma dessas duas cidades. Por quê? Porque é onde tem menos aluno. Quer dizer que eu teria que deslocar a maior parte do meu público para poder levar para a cidade onde tem menos alunos, entenderam? Isso falando de aluno, tá? Mas poderia ser qualquer outra situação. Aproveitando aqui as ferramentas, observa que aqui em cima eu posso mexer com o design do meu gráfico. Olha, o meu gráfico aqui ele ficou com fundo preto, aqui ele ficou meio marca d'água, aqui ele tá achurado, que eles chamam. Tá vendo? Aqui as bordas da pizza estão separadas, aqui as bordas da pizza estão juntinhas. A coisa que a gente tem que perceber é que é o mais importante, né? Independente de como a gente faz, independente de como esse gráfico fica, olha só, aqui fica, eu gosto dessa opção que fica todo mundo junto, tá vendo? Olha, fica já junto aqui a cidade junto com a parte que lhe cabe, tá vendo? Mas uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte, todo gráfico precisa ter uma legenda. Olha só. Ou é desse jeito, que já está todo mundo junto, já está escrito aqui, está fácil de perceber. Aqui em layout rápido a gente consegue mexer com isso, olha. Aqui não tem título. Bom, vamos devagar. A primeira tem os nomes de cada cidade e a porcentagem e tem o título, tá vendo? Aqui não tem nada falando das cidades em volta, então é obrigatório ter o que a gente chama de legenda. Aqui é o jeito que eu menos gosto. Por quê? O gráfico perde o título, você perde aqui a visão numérica de quantos por cento representa cada um, você só tem assim o visual, né? Mas você não sabe quantos por cento que é, isso eu acho ruim. Aqui você tem o que a gente chama de valores absolutos, tá vendo? Não é relativo, é absoluto. Então, você sabe que você tem 10 alunos em Arinos, 3 em Chapada Gaúcha, 4 em Urucuia, 1 em Uruana e 1 em Unai. Esse também aqui, olha, não tem a porcentagem nem os valores absolutos. Não é legal. Esse aqui eu acho que era o que estava primeiro, tá vendo? Tem aqui as porcentagens e aqui fora a legenda. E aqui só tem a legenda. Então, assim, sugestão de professora, tá, gente? Evitem os gráficos que têm menos. Os gráficos têm que ter algumas informações que são praticamente obrigatórias, vamos dizer assim. O gráfico precisa ter um título. Então, esse formato aqui ele ficou ruim por quê? Porque ele não tem título. O gráfico ele tem que ter uma informação clara do que cada pedaço significa. Então, ou ele tem que ter essa legenda aqui, ou ele tem que ter os nomes em cada pedacinho. E o gráfico tem que ter, claro,
qual é a porcentagem ou qual é a quantidade absoluta de cada um desses aqui. Por quê? Porque é direito do leitor saber. O gráfico, gente, ele não é feito para mim, no caso. Eu que fiz a pesquisa, o gráfico não é para mim. O gráfico é para quem eu vou apresentar. O gráfico ele é uma linguagem não verbal de um rol de dados que você obteve. Então, o objetivo do gráfico não é só para o pesquisador, é para o leitor daquele pesquisador. É para ele poder apresentar esses dados para alguém. Vocês estão aqui num curso de administração, vocês vão fazer levantamento de dados para poder tomar decisões. Vocês não vão tomar essas decisões sozinhos, vocês vão apresentá-las a uma comissão. E essa comissão tem que compreender o que você está falando. Então, por causa disso, o seu gráfico ele precisa ter todas as informações possíveis, sabe? Sobre os dados que você está pesquisando. Por isso, quando vocês forem fazer, eu aconselho ficar ou assim, assim não. Assim. Olha, o nome, o título, o nome de cada cidade e as porcentagens. Tá vendo? O título, uma legenda e as porcentagens. E aqui do lado também. Aqui só mudou, olha. Legenda em cima, legenda do lado. Tá vendo? Então, quando vocês forem fazer um gráfico, quais são as nossas preocupações? A gente não fica preocupado com a cor do gráfico, a princípio. Nós temos que nos preocupar com a clareza do gráfico. Qual é o objetivo desse gráfico? E eu espero que vocês tenham entendido que o objetivo do gráfico é traduzir numa imagem o que uma tabela tinha de dados. E a tabela foi feita a partir de um rol que surgiu de uma pesquisa. Certo? Eu espero que esteja certo. Vamos fazer mais um exemplo? Vou pegar mais um exemplo aqui. Eu vou só fazer ele caber dentro de uma página de impressão. Pronto. Vou pegar um outro exemplo aqui. Bom, esse aqui é um desafio pra gente. Por quê? Vamos lá. Essa pergunta que gerou essa primeira tabela, cada aluno só conseguia responder uma coisa, que era: qual é a cidade onde você mora? Aqui, eu perguntei assim, qual é o melhor dia para a gente ter uma aula ao vivo? E aí, a gente tem aqui algumas opções, tá vendo? Só que estão todas na mesma célula. Quando é assim, a gente não consegue fazer esse filtro igual a gente fez aqui. Então, eu vou ter que desmembrar isso, no caso onde as pessoas responderam mais de uma coisa. Então, é meio ruim? Mas eu sempre coloquei às 19 horas, então eu vou pensar só em dias da semana. Mas vamos conferir aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse aqui somente quarta. Segunda e quinta, segunda e terça, terça e quinta, segunda e quarta, segunda e terça, segunda e quarta, terça e quinta, terça e quarta, quarta ou nunca, quarta, segunda e nunca. Pronto. Então, realmente está certo. Vou excluir essa coluna. Excluir. Pronto. Bom, acabou que desse jeito aqui, eu não vou precisar fazer o esquema do conte-se. Percebam que eu não vou precisar fazer. Eu só vou vir aqui fazer assim, ó. Dias da semana. Dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou nunca. Gente, o que acontece?
Se eu seleciono aqui, todos que me responderam segunda, aqui embaixo me aparece contagem 10. Então, eu já sei que 10 pessoas podem ir na segunda. Eu não preciso pedir para contar, porque ele já conta para mim, ó. Quantos terços tem aqui? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Quarta. 7 também. Quinta. 5. Sexta, somente 1. E nunca 3. Bom, aqui não faz sentido eu falar de total, por quê? Porque eu pedi para vocês marcarem quantas respostas fossem necessárias. Tanto teve gente que marcou todos os dias, né? Quer dizer que era uma pessoa que poderia me dar essa... poderia me dar essa disponibilidade, né? Tô aqui fazendo isso. Ah, uma coisa que é importante. Bem observar. Tem gente que pegou um hábito de sair mesclando células para poder dar certo. Vou voltar aqui para vocês poderem ver. Não vale a pena mesclar célula aqui. Cadê mesclar célula? Porque aqui eu vou estar mesclando célula, mas isso se refere somente a esse pedaço de cá. Quando for assim, o melhor para nós todos, deixa eu ver, é arrastar e a célula ficar do tamanho que tem que ficar, tá? Ah, eu quero centralizar. Ok, vamos centralizar aqui. Ah, eu quero tabular dessa forma. Pronto. Aí depois contorna com as linhas mais fortes. Pronto. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a minha tabela. Como aqui não tem opção total, eu posso selecionar ela inteira. Vou vir inserir, tá vendo? Vou vir em gráficos recomendados. E apesar daqui me oferecer a opção de pizza, a opção de pizza não é a melhor opção. Por vários motivos. Pizza, nesse caso, não é a melhor opção, por quê? Primeiro, como você tem pessoas que marcaram mais de uma opção, você tem mais do que 100%. Porque 100% é 19. A gente teve 19 pessoas respondendo o questionário. Então, você não pode fazer uma pizza que te dê mais de 100%. Então, nesse caso, a melhor opção é o gráfico de barras. O gráfico de barras, que me deu aqui agora, nesse caso, ele está chamando de colunas, né? Ele tem dois objetivos. Um objetivo, ele é bem descritivo. Se for pensar num gráfico para fazer à mão, ele é o gráfico mais fácil de ser feito à mão, né? E principalmente, ele é o gráfico que me permite comparar melhor uma opção contra a outra. Então, observa que a gente consegue realmente colocar aqui, ver que segunda é a opção maior, depois terça e quarta eles realmente se equiparam, que quinta fica logo atrás, tá vendo? Então, o objetivo do gráfico de barras, ele é para comparar. Sabe quando você quer ver, quando a gente estava na escola, queria ver quem era maior, que a gente punha ombro a ombro para poder disputar quem era maior, um dedinho maior que o outro? É para isso que serve o gráfico de barra. O gráfico de barra ele serve para comparar. Você quer saber assim, esses dois aqui parecem que são tão quase iguais. Quem é maior? Para você saber quem é maior, eles têm que estar lado a lado. Então, o gráfico de barra te permite comparar duas opções mais facilmente. Outra funcionalidade do gráfico de barra. Quando você dá uma questão, uma opção, que vai ser marcado mais de um, você só pode pegar o gráfico de barra. Por quê? Porque a pessoa, isso aí vai dar mais do que 100%, tá certo? Mesma coisa.
A gente pode mexer com design, tá vendo? Aqui fica no alto de cada um. Aqui, olha só, questão de gosto. Sumiram as linhas. Aqui tá fácil, porque as distâncias, né, estão bem discrepantes. É fácil decidir quem é maior, quem é menor. Mas, se fosse uma coisa mais próxima, talvez vocês não conseguiriam. Aqui a gente consegue ter o layout, a mesma coisa, olha. Então, preferencialmente, gráficos com título. Obrigatoriamente, eles têm que ter uma... Nesse caso, nem tanto, né? Porque tá aqui, alunos em cada dia, já tá fácil. Olha só essa opção aqui. Ele tem o gráfico com a tabelinha embaixo para poder facilitar a leitura da pessoa, tá vendo? Olha. Você pode ter assim também, com os números por cima. Só que o que tá ruim aqui é que ele não tem o título. Então, na hora de vocês mexerem com layout, não olhem só qual é o bonito. Repito, vocês têm que observar quais são aqueles gráficos que são bonitos e dão todas as informações necessárias. Por quê? Porque na hora de terminar o seu trabalho, você vai querer sim colocar os dados mais completos possíveis. Eu vou deixar esse aqui. Beleza. Tem mais um estilo de gráfico que, com as perguntas que eu fiz com vocês, eu não conseguiria fazer dele aqui. Porém, eu vou pegar uma fonte aqui da internet e nós vamos fazer juntos agora. Por isso, eu vi no Google e pesquisei qual era a temperatura de Arinos hoje. E aí ele me deu o seguinte. Às 10 horas, ele vai me dar 28 graus. O grau, galera, eu vou colocar aqui em cima. Temperatura em graus Celsius. Por quê? Porque senão ele buga. Não sei qual motivo, mas tem hora que a gente tem que aceitar. Ele trabalhou melhor assim. Às 13 horas, vai dar 31 graus Celsius. Às 16, 32. Às 19, 31 de novo. E às 22 horas, 26. Ou seja, estamos num dia quente, como todos os outros. Ótimo. O que nós vamos fazer? Selecionar o nosso gráfico. E aí, na hora que eu venho inserir gráficos, observa que ele me adicionou uma opção nova, que é a opção de gráfico de linha. Tá vendo? Olha o que está escrito aqui. Um gráfico de linhas é usado para exibir tendências ao longo do tempo. Anos, meses, dias, horas, né? Use quando houver muitos pontos de dados e quando a ordem for importante. Por que a ordem é importante? Porque primeiro são 10 horas da manhã, depois 13, depois 16, 19 e 22. Essas ordens não podem mudar. Um gráfico de coluna, teoricamente, essas colunas poderiam trocar de ordem. Um gráfico de pizza é tudo pizza, sabe? Um gráfico de temperatura com essa área empilhada, assim, também é interessante, sabe? Quer dizer que você está olhando qual é a área abaixo da curva. Mas um gráfico de linha básico é o suficiente. Aí, vocês podem destacar os pontos. Olha só como foi feito aqui. Né? Você pode ter outras opções aqui de como fazer um design legal, mas esse aqui para mim é suficiente. Então, observem só. Um gráfico de linha, ele vai necessariamente variar com função do tempo. Temperatura em função do tempo é super normal, né? Mas a gente pode olhar, por exemplo, no caso de vocês podem olhar o fluxo de caixa, lucro, prejuízo, preço de uma peça, né? Vocês podem olhar quantos habitantes moram numa cidade, quantos estudantes tem numa certa região, mas é sempre em passar do tempo. Então, quantos habitantes tem uma cidade? Tem que olhar esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, ou esse ano, ano passado, o outro ano e o outro, e aí você vai ter uma linha, uma progressão com relação ao tempo. O gráfico de linhas, uma das bases dele tem que ser o tempo.
Porque senão ele poderia ser um gráfico de barra, poderia ser um gráfico de pizza e tudo bem, certo? Então, vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. São os 3 principais gráficos que vocês têm que saber mexer. O gráfico de pizza, ele é um gráfico que ele serve para te dar a noção de uma variável em relação ao total, certo? Quando que é interessante fazer isso? Quando uma variável se destaca muito em relação às outras. E principalmente só pode ser feito quando você tem um total, quando é 100%. O gráfico de barra ou coluna, ele é um gráfico feito para, primeiro, comparar dados. Você tem 2 dados muito próximos e quer ver qual é o melhor, qual é o mais próximo um do outro. Então, quando você escolhe ele, é com essa finalidade. Ou então, quando você tem mais de 100%, que é quando as pessoas puderam marcar mais de uma opção. Quando isso acontece, eu não posso ter o gráfico de pizza, porque o gráfico de pizza não pode marcar mais de uma opção, certo? Por último, o gráfico de linha. O gráfico de linha serve para mostrar a evolução de uma coisa em relação ao tempo, certo? Nesse caso, nós pegamos um exemplo de temperatura, porém, poderia ser qualquer outra variável, contanto que ela fosse avaliada em função do tempo. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós entendemos mais ou menos o que é o nosso querido Excel, vimos a cara dele, aprendemos a montar tabelas e a fazer gráficos. Na aula que vem, nós vamos começar a tirar outros dados a partir dessas tabelas. Nós vamos começar a fazer média, moda, mediana, desvio padrão, variância, outras coisas muito importantes. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e até mais. Um beijinho. Tchau, tchau.